Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, eu ontem, quando eu fui dormir, eu estava orando, né? E senti de trazer algo para vocês. E aí já tava tarde, eu acho que era mais de meia-noite, mais de meia-noite. E aí eu falei, não vou gravar agora, né? Porque eu moro em apartamento, aí eu vou falar alto, né? Porque pra sair no vídeo eu tenho que falar com um tom mais alto. Não tem microfone, então senão vocês não escutam, né? E eu já falo alto já naturalmente. Mas aí falei, bom, não vou gravar não. Eu orando e sentindo de vir gravar, de falar, e eu falei, não vou gravar agora, porque senão eu vou lá ficar falando alto, tá tarde. E aí eu fui dormir, não conseguia dormir, ficava vindo aquilo na minha cabeça, ficava vindo, ficava vindo. E aí eu acordei achando, tipo, acordei, achei que nem ia lembrar, né? Mas a hora que eu acordei, lembrei de novo. E aí eu vim trazer pra vocês. Eu nem cheguei a ler nada, eu vou ler aqui junto com vocês. Claro, a gente escuta na igreja, né? Tem na palavra do Senhor, mas vamos ler juntos aqui. A passagem, gente, que eu quero ler para vocês para trazer esse tópico, esse assunto que veio ao meu coração ontem, eu vou ler em Efésios, capítulo 6, versículo 19. Deixa eu ver se é o 19 mesmo. Não. Não, é versículo 12. Ó. Efésios capítulo 6, versículo 12. Minha Bíblia está aqui, se você quiser. E depois eu mostro a minha Bíblia para vocês. Parece um caderno, né? Às vezes vocês veem eu aqui e acham que eu tô com um caderno, mas é uma Bíblia. Depois eu faço um vídeo mostrando, depois desse aqui. É bem interessante. Vamos ler lá, gente? Efésios capítulo 6, versículo 12. Que diz assim, ó. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os domínios das trevas deste mundo, contra os espíritos do mal nas regiões elevadas. 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para poderdes resistir ao dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Gente, ontem, quando eu estava orando, eu estava orando por algumas pessoas e eu senti de orar, não que eu não ore por certas pessoas. Se a gente for falar o nome de todo mundo, se eu falar o nome de todo mundo que eu conheço, é muita gente. E tem muita gente que eu esqueço o nome. Então eu vou orando e conforme vai vindo na minha mente, eu vou orando, eu vou orando, eu vou orando. E tem pessoas que eu oro, que nem, vamos supor, um exemplo. Às vezes eu vou orar e, vamos supor, para o pessoal da igreja que eu congrego. Às vezes eu vou orar e vai vindo os nomes. Então eu vou falando. E se eu esqueço, eu falo, Senhor, me perdoa. Mas, se eu esquecer algum nome, mas que o Senhor possa entrar com providência, não sei o que, eu vou orando. E tem vezes que eu oro, não vem nome, eu oro. São poucas pessoas que vai vir no nome e o restante eu oro, Senhor, a todo membro, todo visitante, todo aquele que, né, deixou de seguir o teu caminho, se afastou do caminho do Senhor, né? Então eu vou orando assim. E eu estava orando e veio ao meu coração o seguinte, é que
que nem diz essa palavra. Nós não devemos lutar contra o nosso inimigo carnal aqui, é pessoa, entende? A Bíblia fala aqui que nós temos que lutar, o nosso inimigo mesmo são o que está escrito aqui, ó, as potestades, espírito malignos, né? Nós temos que lutar contra isso, é no mundo espiritual. E muitas das vezes eu tento ser assim, tento falar sem atingir ninguém, tento falar com um jeito. Só que às vezes não tem como, né? A gente tem que dizer do jeito que é para ser dito, que vem ao nosso coração. Mas eu tento ficar ali enrolando, né? Não pode, tem que falar o que é para ser falado. Mas tem muita gente que luta contra o seu próximo. Infelizmente, gente, luta contra o seu próximo. Tem muita gente que luta até mesmo contra pessoas dentro da tua casa, contra teu esposo, contra tua esposa, contra o teu filho. E não é contra essas pessoas que devemos lutar. E aquilo ali é uma alma. Dentro do teu lar são almas, no teu trabalho são almas, na tua igreja são almas. A Bíblia fala que nós devemos orar pelo próximo. Orar. E não lutar contra, e não querer o mal. Quantas situações eu vejo das pessoas falando mal, sabe? Guerreando. Ai, gente, dá até uma tristeza. É a mesma coisa que eu tava sentindo ontem. E Deus tá avisando, né? Pra nós orarmos um pelos outros. Deus quer mais união. Deus quer mais união entre membros, entre pessoas da própria família. Não é hora de desunião, gente. A Bíblia fala que o amor de muitos vão se esfriar, é pai contra filho, filho contra pai. Só que nós que estamos em Cristo, isso não é para nós. Isso é o que vai acontecer no mundo, com pessoas que tá lá no mundo, que não aceitaram a Cristo, que não querem entrar pela porta estreita, sabe? Nós que somos cristãos, nós que somos conhecedores da palavra, nós devemos agir como Jesus agia, com amor, com união, com mansidão, orando. Jesus orou. Tem uma passagem que Jesus fala que ele orou pelos discípulos e por ele. Agora eu não vou lembrar onde, mas é aqui entre Mateus, Lucas, um desses livros. Estava lendo ontem. Então nós devemos orar um pelos outros. E quantas vezes... Gente, eu já vi... não quero falar mal de coisas que acontecem dentro da igreja. Só que na igreja é assim, gente. Tem o joio e o trigo. Entendeu? Tem o joio e o trigo. E infelizmente, nós temos que conviver com isso até a colheita. É bíblico também. Até a colheita. Na colheita, Deus vem e separa a tua igreja do joio. E o que acontece? Eu vejo muito não, já vi muito. Hoje, graças a Deus, eu não vejo muito isso. Pelo menos eu não vejo, porque desde quando eu vim pra cá, eu permaneço na mesma igreja, né? Já visitei outras igrejas assim, junto com o meu pastor, junto com... já fui em outra igreja visitar, negócio de criança, tudo, mas eu tento não ir, e eu permaneço na mesma igreja desde quando eu vim pra cá. Porque eu gostei da palavra e é ali que Deus colocou a gente.
Então, antes eu via muito esse negócio de tá revelando, Deus tá exortando, tá usando alguém para exortar o irmão, o próximo, e a pessoa tá ali, tipo, não fecha nem o olho. Fica ali olhando, atento, prestando atenção. Aí exorta, fala ali, sabe? Corrigindo, porque Deus é tão misericordioso que ele corrige. Ele fala. E que bom que ele fala. Imagina se Deus não falasse. Que bom, devemos dar glória a Deus, agradecer a Deus porque ele fala, ele exorta. E aí eu fico vendo as pessoas olhando e fica, nossa, fala mesmo, fala mesmo. Só falta falar assim, né? Ah, acaba com ela, fala, acaba com ele, acaba com ela. Bota, desmascara. Gente, que ridículo isso. Deus tá falando ali, Deus tá exortando, abaixa a cabeça e fica em espírito de oração. Intercede por aquela alma. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, ensina, mostra. Que Deus exorta porque Ele ama. Ele fala porque Ele ama. E ainda há tempo. Então, por isso que Deus fala. E muitos ficam ali por trás, criticando. Nossa, fala mesmo. Não é fala mesmo. É, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia pela minha vida. Tenha misericórdia pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Tenha misericórdia pela igreja, por quem saiu. Quantos não saíram e a pessoa fica, desviou. Ah, tá perdido. E tu ora, você ora por quem saiu? O seu coração não entristece porque a pessoa saiu da igreja, não? Parece que gosta. Parece que fica feliz porque uma alma saiu da igreja. Para com isso. Cresce espiritualmente. Ninguém é inimigo de ninguém. Eu já falei aqui antes, o sol brilha para todo mundo. Em cima, Deus criou para todos. O jeito que Deus vai te usar não é do mesmo jeito que vai usar o irmão. Cada um é de um jeito. E ótimo. Se um só varre o chão, ótimo, Deus está usando daquele jeito. Bênção. Digno também. Para de ficar querendo medir níveis espiritual. Ah, porque fulano não ora, porque fulano não fica em espírito, fulano não sei o quê. Se vai na igreja, cuida da tua vida. Presta atenção, se você tá ali em espírito, em verdade, tá buscando, você não vai nem prestar atenção no que o outro tá fazendo. E vamos orar, gente, o mundo espiritual é real. Tá? O mundo espiritual é real. Enquanto estamos perdendo tempo lutando contra o próximo, vou ler de novo, ó. Potestades, dominadores das trevas deste mundo, espíritos do mal, é contra isso que devemos lutar. E para você lutar contra isso, você tem que se vestir da armadura de Deus. Tá escrito aqui, ó. A passagem diz a armadura de Deus. Nós temos que nos revestir da armadura. Como? Orando, jejuando, buscando. Aí Deus não se reveste. Tu tá lutando contra teu irmão porque é fácil, né? Não precisa de nada disso. Não precisa de armadura, não precisa de nada disso. Só basta a língua afiada. Agora, para lutar contra as coisas do mal, precisa estar fardado. Precisa estar com uma armadura, precisa estar preparado. E aí é difícil, né? Porque não quer orar, não quer buscar, não quer jejuar, não quer fazer nada. Não fica olhando o próximo. Eu vi um negócio há um tempo atrás, é um desenho que eu vi. Não sei se já tem pessoas falando, mas era um desenho.
que uma pessoa chega, esse bonequinho chega no pastor e fala assim: ah, pastor, eu vou sair da igreja porque não aguento mais, o povo só fica aqui fofocando, só fica falando da vida dos outros e não sei o que, não sei o que. Vou sair. É criança gritando, é criança não sei o que. Aí o pastor fala assim pra ele, ó, tudo bem, você quer sair, sai, mas faz assim, vem mais um culto e eu vou te dar um desafio. Se você conseguir, você vai chegar, vai pegar um copo d'água e você vai cuidar desse copo d'água. Você vai ficar rodando, andando com ele em volta da igreja, até terminar o culto, sem deixar cair uma gota d'água. Ele, é fácil isso, claro que eu consigo. E ele foi lá, chegou no dia do culto, pegou o copo d'água e ficou andando em volta da igreja. Acabou o culto. Aí ele foi no pastor e falou, pastor, tá aqui o copo d'água, cuidei, não caiu uma gota. Agora eu vou embora agora eu vou embora daqui, não quero saber mais de ser crente. Que o povo, meu Deus do céu. Aí o pastor falou assim, tá, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você viu alguém fofocando de alguém? Ah, não. Você prestou atenção em criança gritando, chorando ou bagunçando? Não. Você viu alguma coisa de errado acontecendo? Não. Então, sabe por quê? Porque você estava focado no copo de água, cuidando do copo de água. E você tem que fazer o mesmo quando você vem, mantenha o teu foco na tua adoração a Deus, no teu culto a Deus, no alvo que é Jesus Cristo. Porque aí você não vai ver problema de ninguém, não vai saber da vida de ninguém. Vai esquecer tudo, vai ser só você e Deus ali, ó. É para isso que vamos na igreja, para adorar a Deus. Não para ver como o outro foi vestido, como o outro tá, o que o outro tá fazendo ou tá falando. Entendeu? Quando você vai ali, você vai para adorar a Deus. E na hora da exortação, na hora que Deus estiver falando com alguém, abaixa a cabeça, fica ali orando pelaquela pessoa, pela tua própria vida, porque uma hora Deus vai te exortar também. Porque nós somos falhos. Na igreja eu fico, o Senhor falar comigo. Se tiver alguma coisa que eu não tô enxergando, fala comigo, me mostra, eu oro em casa. Todos somos falhos. Antes, eu ficava olhando, a pessoa ia orar. Eu nunca fiquei olhando pra criticar assim, tá endemoniado, tá não sei o que. Nunca, gente. Eu tenho um temor, eu morro de medo. Antes eu tinha muito medo, agora eu sei que é temor. Mas antes eu ficava com o olho aberto olhando. Hoje, se eu fico, é pra ajudar. Ali, ajudar em alguma coisa. Mas antes eu ficava olhando. Um dia o demônio olhou pra mim. O irmão estava lá em Ribeirão Preto, na igreja que eu fui, o cara foi expulsar o demônio de uma mulher. E eu com o olhão aberto olhando lá, sem entender, não tava indo na igreja, fui aquela vez. O demônio virou a cabeça assim pra mim e ficou me olhando. Misericórdia. Então fecha o olho, fica em espírito. A nossa luta não é contra nosso irmão, contra a carne, contra sangue. É isso, gente, tá acabando o tempo. Eu tentei falar mais rápido possível, mas não luta contra a sua esposa, contra o teu filho, contra a tua família. Luta, gente, se reveste da armadura de Deus, ora, porque a nossa luta é contra o mal, contra Satanás, contra os príncipes dessas trevas, os espíritos malignos. Amém?